dando sequência aí nos nossos conteúdos, eu vou dar uma pequena revisão das transformações aí de porcentagem para no próximo vídeo nós trabalharmos um pouco com as situações problema. Nós vamos falar aí da representação, a porcentagem, a mesma porcentagem representada em fração e depois representada em decimal. Bom, em fração, ao ler 3%, eu posso representar 3 centésimos. Bom, 3 centésimos, para eu transformar em decimal, esse traço significa divisão, é 3 dividido por 100. Dividir por 100, nós dissemos já desde o início do ano que andar duas casas com a vírgula, vírgula de número inteiro aqui no final, uma casa, duas casas, essa é a representação em decimal. Deixa a gente colocar bem aqui embaixo da seta para não ter confusão. Vamos lá. Então, aqui, em fração, 3 centésimos. Em decimal, uma casa, duas casas, 0,03. Ou seja, 3 centésimos. A mesma coisa aqui, 15%. 15 centésimos. 15 centésimos, vamos lá para os decimal. 15. Uma casa, duas casas, vírgula. 15 centésimos. O próximo exemplo, 7,5%. Então, é 7,5 centésimo. E 7,5 centésimos, se eu trouxer para cá, vai ficar 5, 7, vírgula aqui, daqui ela anda duas casas, 0,075. Ou seja, isso aqui é 7,5%. Se fosse isso aqui, seria 7, aqui 75, 7,5%. No próximo exemplo, a gente vai levar de decimal para porcentagem, ou seja, daqui ele virá para cá. Para transformar decimal em porcentagem, é multiplicando por 100. Decimal em porcentagem. Isso aqui será... Vamos ler como que eu leio isso aqui. Desculpa. 23 centésimos. Fica muito mais fácil. 23 centésimo. E 23 centésimo significa 23%. Certo? Bom, esse aqui, veja bem, por que eu não precisei? Eu desmanchei aí o que eu estava multiplicando por 100. Porque ele já tinha duas casas. Esse aqui é 7 décimos. Bom, ele é 7 décimos. Ainda não é denominador 100. Eu preciso, para transformar em denominador 100, eu tenho que deixar
Vamos fazer vezes 10? Se eu faço vezes 10 no numerador, no denominador, preciso fazer no numerador. 7 vezes 10, 70 centésimo, que vai ser 70%. Aqui já está em centésimos, eu não tenho que fazer nenhum tipo de multiplicação. Eu leio 8 centésimo. Se eu leio 8 centésimo, então posso dizer que é 8%. Aqui eu leio 5 milésimo. Veja lá, 5 milésimo. Mas eu não quero milésimo. Eu quero porcento. Eu vou, presta atenção, ter que tirar uma casa daqui, andar uma casa, é como se eu tivesse andado uma casa aqui. Então, isso aqui é 0,5%. Certo? Se eu andei uma casa aqui, eu preciso andar uma casa com a vírgula aqui também. Aqui, vocês perceberam que é um número, veja bem, uma dízima periódica, ele repete infinitamente. Então, eu posso dizer que isso aqui é 22%, mas ele continua. Não é exato. Quando não é exato, eu coloco aproximadamente aqui. Então, ele é aproximadamente 22%. Agora, a fração em porcentagem. Eu sei que esse traço é de divisão. Vou dividir 4 por 5, 5 vezes 8, 40. Isso aqui é 8 décimos. Mas eu quero transformar em porcentagem. Esse denominador tem que virar 100 vezes 10. Se eu multiplico o numerador, também o denominador, 8 vezes 10, 80. 80 centésimos, portanto, para transformar em porcentagem, 80%. Então, lembrando que para transformar em porcentagem, o denominador necessariamente precisa ser 100. 3/8. 3 dividido por 8. Vamos lá. Não dá 0,8. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. 60. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 5 vezes 8, 40. Percebeu que aqui é 375 milésimos, porque 3 casas após a vírgula. 375 milésimo. Bom, se tem que transformar em 100, é o mesmo desse exemplo. Vou tirar o zero, andar uma casa com a vírgula. 37,5%. Aqui, 18 quartos. 18 dividido por 4. 4 vezes 4, 16, sobra 2. 4 vezes 5, 20. Aqui, 45 centésimo, ou seja, 45%. Bom, essas são as transformações para chegarmos em porcentagem, tanto de número decimal quanto de fração. Agora, falando um pouquinho do 100%. Quando eu falo no 100%, é
tudo aquilo que eu tenho. Não importa se eu tenho 100, se eu tenho 50, o todo é o 100%. Logicamente que o 50% é a metade. Bom, então 100% de 800 é o 100%, é o todo. Mas toda vez que eu tenho esse D, eu uso a multiplicação. Então é 100% de 800. Eu disse que o 100% de um número é ele mesmo. Olha lá, 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 800, 800. Então, o 100% de qualquer número, ele mesmo. 50% de 800 é a metade de 800. Vamos fazer? 50% de transformado em multiplicação, e a multiplicação um pontinho, 800. Bom, eu vou dividir 800 por 100, dá 8. E 8 vezes 50 dá 400. 400 não é a metade de 800? Então, quando eu falo em 50%, eu olho todo e calculo a metade. Aí é fácil. Mas agora, 20% de 40. 20% de, olho vezes aqui, 40. Vamos fazer primeiro, em cima, porque é maior. 20 vezes 40 dá 2 vezes 4, 8 e 2 zeros, 800 dividido por 100, porque quando não tem nada aqui é 1, 100 vezes 1, 100. 800 dividido por 100 vai dar 8. Então, 20% de 40 é 8. Certo? Então, não importa, o todo aqui é 40. E eu achei 20%. 5% de 500. Bom, 500 dividido por 100 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, 5% de 500 é 25. Isso aqui dá para fazer, inclusive, cálculo mental. Cada 100 eu peguei 5. 500 não é 5, 100. 5 vezes 5, 25.